Epa! Já estamos por aqui, já estamos ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho, né? O pessoal começar a entrar aí. Vamos falar um pouquinho aí sobre o objetivo desse nosso projeto. Boa noite para quem já está entrando. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Leoninha, entrou, hein? Shelly já tá por aqui também. Shelly já está preparada. Já todo mundo que vai entrando, vamos só esperar aqui fechar. Baiane, bem-vinda, querida. Algumas pessoas pra gente começar a explicar. Vocês já conhecem a gente? Vamos se apresentar, né? Não é? Não, Sara não conhece nós não. Às vezes tem seguidor novo também, muita gente chega novo, né? E aí, como vocês estão Quem hoje? Que é a Todo mundo bem animado aí? Vamos olhar no computador aqui as respostas de vocês. Oi, Rafa, beleza? Boa noite, como vai? Seja bem-vinda. A senhora não quer se apresentar, não? Então, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Rose, né? Meu nome é Rosineia, porém todas aí me conhecem como Rose, mais simples, né? Prático. Essa aqui é a Bárbara, minha filha, né? E nós somos da equipe do marketing e de mais outras cocetas. E da venda e do marketing. Então, e da equipe Rose Moda Íntima. Somos um pequeno grupinho, né? Por enquanto. De coisas. Então, gente, a gente tá falando isso aqui para descontrair. O objetivo desse nosso projeto Converse com a Rose, esse ano, foi com muito carinho, né, que a gente pensou nesse projeto, porque nós gostamos de pessoas, gostamos de gente, né? E assim, quem conhece nós pessoalmente sabe disso, que nós somos bastante comunicativas, gostamos de conversar, de interagir, de saber dos problemas e estar sempre buscando ajudar umas às outras, né? E buscando conhecimento. Nesse projeto, a gente convidou algumas mulheres incríveis com conhecimento em alguma área específica, que com certeza ajudam outras mulheres no seu dia a dia, assim como nós também ajudamos, né? Fazendo com que essas mulheres se sintam bonitas, se sintam alto astral, pra cima, né? Sempre esse é o objetivo quando a gente vende uma lingerie para uma mulher, seja qual seja o momento que ela vai passar vestida com aquela lingerie. Então, o objetivo desse nosso projeto... Me ajuda aí, amiga. Eu tava mandando aqui, deixando o tema pra quem entrar aí mais pra frente saber do que a gente tá falando, né, gente? Ai. Então, eu acho que deu um resumo bem bacana aí. A gente não consegue se aquietar. Estamos sempre pensando em maneiras de trazer coisas novas aqui para essa rede de mulheres, principalmente, que nós formamos aqui nas redes sociais. E aí nós pensamos, durante esse ano, começar já aí incentivando mulheres também. Porque tem muitos tipos de conhecimento que às vezes a gente pensa que todo mundo já sabe. Mas às vezes tem uns detalhes de algumas coisas que às vezes a pessoa não sabe, ou ela tá num momento em que ela pode ser lembrada, pode ser impulsionada, né? A desenvolver mais seus projetos, seus sonhos. E a gente sempre pensa nisso, porque nós sempre tivemos uma rede de mulheres em nossa família e de amigas que sempre foram muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, para impulsionar os nossos sonhos também. E a gente consegue perceber a importância disso, né? E aí hoje nós trouxemos aí, conversamos... Me perguntou no tema da live. Pois é. Colocou aí, não foi? Já ia falar isso. Nós trouxemos justamente esse tema, que é um tema super importante, super atual, né? E com essa maravilhosa que já vai entrar aí. Deixa eu ver se ela já enviou aqui a solicitação. Que o tema é sobre autoestima, né? Autoestima e amor também, de uma forma
de uma forma ampla, né? Não vai dar para falar sobre tudo, porque essa mulher aí realmente é um posto de conhecimento, né? Aí o que é que vocês vão fazer depois? Vocês vão lá Já vão seguindo ela, e é vão muito legal o seguir perfil dela. ela E também, pra se vê que acompanhar. está precisando de alguma ajuda, né, Bárbara? Nesse sentido, Com pode também já certeza. marca lá uma sessão de terapia, alguma coisa. Com certeza vai valer a pena. Ela vai se apresentar melhor para vocês poderem conhecer ela melhor, tá bom? É Boa isso. noite para quem tá entrando. Ó, já tá aí. E é isso, gente. E no decorrer desse ano, a gente gosta, a gente vai, com fé em Deus vai dar certo, a gente. Oi, boa Boa noite. Noite. Tava aí escutando vocês, a Tá música ouvindo? de fundo. Viu Tô aí? ouvindo. Nós botou todo um clima assim. Eu tô vendo. Vocês são ótimas, né? Tamo bem, Bebê, graças. apareceu ele já. Já. Agora Ficou, apareceu. Tá meio ficou um atrasadinho ali, pouquinho né? mais baixo de quando eu não estava, mas tá ok. Pronto, deixa eu só aumentar aqui. Gente, vocês vão dando retorno para nós também, pra gente saber como é que tá a qualidade da Também tá baixo. conexão. Deixa eu O aumentar volume mais tá aqui. baixo. Melhorou mais, Michele? Tá mais. Melhorou. Pronto, é Melhorou um porque tá pouco meio mais. baixinho, mulher. Nós nem Nós reparamos. vacilando mesmo. Então, meu amor, gostaria de dizer que é um prazer ter você aqui conosco, né? E gostaria que você se apresentasse de antemão para poder as nossas seguidoras, as nossas amigas, poder conhecer você um pouquinho também. Tá bom? Primeiro eu quero agradecer, né, esse convite, porque como vocês estavam falando, se importam com o bem-estar das pessoas, né, com a beleza, com a autoestima, e tem carinho e tem afeto, né? Toda vez que eu vou lá na Rose, eu sou acarinhada, assim, eu sou bem recebida. Então, gente, como elas falaram, meu nome é Anchiele, eu sou psicóloga, estou aí com 10 anos de formação. Eu sou especialista em acompanhamento de casal, de família, né, fazendo terapia individual também. Agora inventei de fazer um mestrado em psicologia e estamos aí, né, na luta, né? E saudade da Bárbara, né, que Pois já é, formou. faz mesmo que a gente não se vê. Estamos precisando marcar mesmo alguma coisa, viu? Precisando, mas é assim, você tem que me chamar, porque se depender de mim, eu sou ruim para sair de casa. Forçar um pouquinho, né? Gente, eu tive Exatamente. o prazer de conhecer essa mulher maravilhosa durante a minha graduação. Para quem não sabe, eu sou formada também em psicologia pela FASB, que agora é a Unifasb, né? E tive a grande Uhum. oportunidade de tê-la como professora. Foi uma oportunidade mesmo incrível, porque eu não sabia ainda da psicologia sistêmica, né? Da psicoterapia sistêmica, que não é muito difundida, assim, para a população em geral, inclusive, eu acho. Né? A gente conhece mais a psicanálise, né? A análise do comportamento também já tem, assim, uma repercussão também. Mas a terapia sistêmica, que é muito interessante, extremamente importante, ainda não é muito difundida. Então é interessante vocês também pesquisarem, seguir ela, para entender um pouquinho mais de como é que funciona. Por favor. Então, aqui na região de Barreiras, ela era menos conhecida ainda, né? Depois que eu entrei na academia, que nós começamos a conversar e dialogar sobre. Então, hoje eu sou bem feliz, assim, que tem algumas psicólogas que resolveram seguir, que gostam, né? Que discutem sobre o tema e que é bem legal. Bom, eu sou suspeita, né? Então, amiga, ó, houve algumas perguntinhas, né, durante a semana, inclusive assim, como eu que sou leiga, que não sou psicóloga, que não entendo muito, né, do assunto, a gente gosta muito de falar em autoestima. Ai, que eu tô com minha autoestima elevada. Ai, como eu tô pra cima. Então, assim, eu acho que seria legal você dissertar um pouco sobre esse assunto, falar o que significa isso, a pessoa ter uma boa autoestima. Aham. Essa Ah, pergunta, né? ok. A autoestima, na verdade, é a conceituação que a gente tem de nós mesmos, né? Os julgamentos e as crenças que a gente carrega sobre nós, né? Então, é o conceito que a gente tem. É claro que esse conceito, ele é criado, de certa forma, no nosso contexto social. E tem, né, a nossa transformação enquanto ser, que vai ali em busca de um caminho. Então, o que que eu quero dizer? A opinião do outro conta, só que a gente tem que filtrar, né?
Então, qual é o conceito, qual é o valor que a gente se dá? Então, quando eu falo assim, a autoestima está lá em cima, a gente está falando do nosso valor, que a gente está nos valorizando, né? Então, assim, a beleza tem a ver com a autoestima, é um dos itens, mas nós temos várias outras características que têm a ver com atitudes e ações, né? De se cuidar, do autocuidado, de se valorizar, de controlar os pensamentos, porque o danado pensamento negativo, né? Ele é recorrente. Eu acho que esses últimos 2 anos foi pior ainda. Então, quando a gente se valoriza, né? E a gente se dá um autoconceito, a gente está falando de boa autoestima, né? Teve até uma pergunta que falou assim: autoestima é se achar bonita, né? Sim. Também é uma das características. Só que a beleza por si só, ela não é toda a autoestima, ela é uma parte disso, né? Tanto que tem vários estudos dizendo que pessoas com padrão de beleza, né, que segue o padrão de beleza, não quer dizer que elas são seguras de si, né? E a autoestima também tem essa questão da autoconfiança, da segurança. Então, essa é a autoestima geral, né? E aí nós temos alguns pilares. Eu estou seguindo aqui um livro que chama Os Seis Pilares da Autoestima, que é o de um psicólogo que ele chama Nathan Lier, eu acho que fala é assim o nome dele. Eu sou péssima para falar nome estrangeiro, né? Mas compreendi super bem a teoria dele. E ele traz esses pilares, assim, né? De autoafirmação, da gente buscar o nosso valor, da gente ter autorresponsabilidade, né? De buscar os nossos desejos, mas também lidar com as nossas consequências de uma forma madura. Isso aí tudo vai ter a ver com a autoestima, né? Se vocês quiserem, eu posso falar até um pouco mais desses 6 pilares, assim, que eles são bem integrados. Eu E aí acho vocês me bacana. controlam, porque senão eu falo Sim. muito. Eu acho bacana essa Vamos perguntar aí, introdução. será que esse pessoal aí que tá aí conosco na live quer ouvir Estão sobre os 6 gostando, pilares? Gente, gente? vocês estão gostando? Querem saber mais? De vez em quando eu vou estar olhando para cá, mas é porque eu tô aqui no norte também, viu? Não tô ignorando vocês, não. Tô aqui olhando os comentários. No norte dá para ver melhor, né? É Sim. Nathaniel Branden. Acho que fala Sim. assim, os 6 pilares da É, autoestima. já fica aí Esse dica também de leitura, né? Ó, já tem gente de dizendo aí que leitura, eu sim, quer indico saber. para as pacientes, né? Para as pacientes que buscam tá nessa busca, porque a autoestima é sempre busca, é sempre um processo, né? É igual como a felicidade, momentos a gente tá feliz um dia, outro dia não, e assim vai construindo, né? Pronto. Então, vamos Então, falar. O pessoal disse que quer sim. pode. Então, o primeiro pilar que ele traz para a gente é viver consciente, né? Saber quem nós somos. E aí tem a ver com o autoconhecimento, essa busca do autoconhecimento. Por isso que eu falo que a autoestima é um processo, porque a gente se conhece a cada ciclo de vida. Né? Como uma boa sistêmica, a gente tem que falar de ciclo de vida. Então, se eu entro na adolescência, eu tenho uma visualização de quem eu sou. Se eu entro para a vida adulta, isso vai se transformando, e se eu entro na velhice, isso também se modifica. Então, a busca do autoconhecimento vai dizer muito assim, né, quais são os seus sentimentos? Quais são as suas emoções? No que te falta? Aquilo que é positivo, aquilo que te faz bem, aquilo que não faz. Então, viver conscientemente é essa busca de se conhecer. Então, quando você sabe o que, né, você busca, o que lhe falta, o que te faz bem, o que não faz, você pode agir, né? Então, geralmente a gente tem costume muito, assim, né, a cultura de viver no piloto automático, e aí esse primeiro pilar diz, você precisa parar um pouco e pensar, por que eu estou agindo assim? Por que eu busco isso? Né? Por que eu quero aquilo? Então, o momento de autorreflexão e de conhecimento, ele é uma parte importante, né, da gente saber quem a gente é e pular para o segundo pilar, que é a autoaceitação, que é também um processo bem, né, complicado para a gente, principalmente nós mulheres que vivemos fazendo referências de padrão de beleza, se comparando, né, essa questão da comparação ela é muito complexa, porque não tem como eu comparar a minha vida com a de Bárbara e a de Rose, porque nós vivemos situações diferentes, né? Então, Verdade. a Bárbara vai ter certo tipo de habilidade que talvez é a que eu preciso melhorar. Eu posso admirá-la,
por isso, mas eu não posso dizer eu não consigo porque a Bárbara sabe e eu não sei, né? Esse processo de se comparar, ele pode parar. Na hora que vier, vocês já dê uma respirada e diz, mas espera aí, qual é a minha história? Qual é a minha habilidade? Talvez eu tenha uma habilidade que ainda a Bárbara precisa desenvolver, né? Então, E com as mídias aí, eu não sei se o pessoal já tem desenvolvido algumas pesquisas sobre isso, mas eu acho que com a pandemia também, como você falou, isso potencializou tanto a primeira questão uhum, do autoconhecimento, também quanto essa questão aí agora de se autoaceitar e das comparações, porque agora o pessoal tá mais nas redes sociais, tá vendo ali só as partes boas da vida dos outros, né? E eu acho que uhum, potencializa ainda mais essa questão das inseguranças e das exatamente. comparações, né? Sim, O mundo de Instagram, a gente não pode mentir, né? É um mundo ilusório. A gente só quer mostrar o melhor do que a gente está vivendo e o melhor do que a gente é, né? Mas, no fundo, nós temos uma vida complexa, uma vida cheia de desafios. É claro que tem uma pessoa ou outra que possa, né, as dificuldades, mas geralmente são as digital influencers, né? Que não tem problema nenhum o trabalho delas, mas a realidade ali, né, é uma propaganda, gente. Digital influência é uma Sim, propaganda, é um né? trabalho, Então, né? exatamente, a gente tem que pensar nisso. Então, eu me aceito, né? Se eu não me aceito do porquê disso, que volta no primeiro pilar do autoconhecimento. Ah, tá, nós somos imperfeitos, vão ter coisas que nós vamos precisar melhorar, sempre. É por isso que eu digo, é uma evolução, né? Sempre em busca do que é da melhor parte de nós mesmos, né? Então, ai, disso eu não sou boa, mas eu quero, eu posso. E outra coisa, meninas, tem a limitação natural, né? O ser humano tem uma condição de limitação natural. Eu, por exemplo, eu melhorei muito minha dicção. Então, foi uma coisa que eu tinha como problema e fui melhorando. Eu lembro nas aulas que eu falava tudo junto e o pessoal, para, vamos falar mais devagar. Então, e também algumas palavras difíceis que eu não consigo dizer até hoje. Mas, em algum momento eu vou esbarrar na minha limitação natural e eu aceito isso, né? Não quer dizer que eu não vou tentar falar uma palavra difícil, vou rir, vou dar gargalhada e me aceitar em relação a isso, né? Que é tão legal. difícil, mas é Eu vou possível. começar a listar aqui, eu vou ter várias coisas. Mas assim, eu gostei muito, eu acho que, como eu já estou mais velha que vocês, eu já tenho 44 anos, então eu percebo que o que me limitava, né, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, né, o que me fazia, tipo, o bullying, né, que os meninos faziam comigo quando eu estava Sim. no colégio, me afetava muito. Hoje, se fosse hoje, ai meu Deus do céu, coitados. É o processo de amadurecimento, né? A autoaceitação É, tem a ver com isso, né? é, E é esse filtro que a gente tem que fazer da opinião do outro. A gente só se torna ser com o olhar do outro, com o olhar da nossa mãe, do nosso pai, dizendo: olha que criança linda, olha que perfeito, você é isso, você é aquilo. Isso vai nos construindo. Só que também nós recebemos estímulos, né, que não são tão negativo. positivos, que são negativos. Então a gente tem que filtrar isso, né, e se autoaceitando mesmo, né? Então, assim, é uma prática. Ter autoestima parece assim, é só eu gostar e pronto, mas é uma ação diária, né? Uma atitude que a gente tem que tomar diariamente. A terceira é a autorresponsabilidade. Eu acho que essa é uma bem difícil, né? Porque o que que a gente faz enquanto ser? A gente projeta. O outro vai me fazer feliz, o outro vai me completar. Às vezes a gente culpa o outro pelas coisas que dão errada e a autoestima tem a ver com autorresponsabilidade. Eu sou adulta e eu sou responsável por aquilo que eu escolhi, né? Então a gente diminui as expectativas. Acha, mas um adolescente, ela vai ter o grau de responsabilidade para o ciclo de vida dela, né? Então, essa questão de culpar o outro, vamos lá, né? Você escolhe, você lida com as consequências. E É isso é vida, cômodo, não tem como. Oi, Bárbara. é cômodo, né? Acaba ficando cômodo. Exatamente, né? Você é responsável pela sua felicidade.
Ah, é claro, o outro tá ali perturbando, a relação é difícil, ok, mas você escolhe qual lugar que você vai ter nessa relação, né? Então, tem ali a porcentagem dos 50% do outro que ele tem que pensar sobre isso, mas e o seu 50%? Não dá para deixar tudo na mão do outro, né? A gente também é responsável por aquilo que a gente escolhe ser, fazer, estar. Então, a autorresponsabilidade ela é muito importante para a autoestima, né? E que vem muito casado com a autoaceitação. Ah, eu fiz aquilo errado. Ai, meu Deus, e agora? Não, ok, da próxima eu vou tentar acertar, eu me responsabilizo sobre isso e segue, né? Segue. É interessante pensar que o amor tem tudo a ver com a autoestima, né? Hum, Aí eu já falo de uma perspectiva mais sistêmica, porque pela psicanálise o amor é só projeção, não existe amor, né? A uhum. Rose é ótima, ela faz Ui, umas carinhas eu não assim, sei de nada, amiga. É porque eu não sei de nada. sabe? Sabe sim, talvez não sabe os conceitos científicos, mas sabe. Então, menina, inclusive, até perguntaram assim, né? Se o excesso de autoestima, né? Se tem pessoas que têm excesso, eu gostei. Olha, eu gostei também dessa pergunta, sabe por quê? Porque nós vivemos numa população que é bem raro as pessoas terem autoestima fechadinha, sabe? Aquela completa, de estar tudo trabalhado. E dentro da psicologia, todo excesso quer dizer que existe uma falta. Então, é mais vamos dizer assim, uma persona que eu visto para poder lidar com algumas questões emocionais. Então, se uma pessoa ela tem muita autoestima, que ela se torna egocêntrica, né? E aí a gente pode falar talvez até às vezes do narcisismo, essa pessoa ela se fecha para as relações, então ela vai ser uma pessoa com dificuldade de relacionamento, porque é ela, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, e o outro nessa relação, como fica, né? A gente tem que buscar o equilíbrio entre o amor próprio e o amor ao próximo. Né? Então, excesso de autoestima pode se transformar em arrogância e egocentrismo. Então, a partir do momento que eu não me vejo como uma pessoa imperfeita, que precisa melhorar, que vai errar, que vai acertar, e eu não vejo o outro, eu posso me tornar uma pessoa muito narcisista e egocêntrica. Então, isso pode ser um problema, né? E, Assim como aquela que se anula. Eu tô falando feminino, gente, que nós estamos entre mulheres, né? Mas eu tô Isso. vendo alguns rapazes aí. os meninos, os meninos estão entrando. É bom que eles vão aprendendo também, não é? Porque os homens É, é. Os rapazes, tudo que eu estou dizendo também vale, só que estou dizendo uma perspectiva feminina, porque é a boa feminista que eu sou. Então, ah, a gente precisa pensar nisso, né? A pessoa que tem pouca autoestima, que ela se anula em tudo, também não é legal. A gente precisa equilibrar isso aí, né? Então, todo excesso, sabe, Rose, vai guardar uma falta. A gente precisa é, entender o que tem de errado ali, né? Sim. não é, Muito menino? bacana Eita. isso. Ei, você parou no terceiro pilar aí. Você chegou em autorresponsabilidade. Eu tô anotando. Ótimo. Adoro gente organizada que me orienta. Obrigada. Eu só tô A puxando outra é. aulas pra dar uma parte. Obrigada, Bárbara. A outra é autoassertividade, que tem a ver com Hum, respeito a nós mesmos, né? Eu me respeito, eu tenho opiniões, eu tenho valores, e esses respeito e essas opiniões e esses valores estão de acordo com o que eu penso. Então, eu não preciso provar para o outro aquilo que eu penso. Eu posso dialogar, eu posso mostrar, né? Mas eu não preciso ser arrogante ao ponto de querer mudar o outro e não ser assertivo. O André falava muito de comunicação assertiva, né? Sim, Na faculdade. Então, ser assertivo é respeito, né? A busca pelo respeito de si e do outro, né? De saber se posicionar, de ser espontânea, de saber lidar com aquilo que o contexto social te demanda. Vê como é complexo a autoestima? sim, a sim, autoestima é não, bem não, complexa, não, menino. não tá naquele nível aqui que a gente tá pensando que tá, né? Por baixo tem Uhum. muito mais coisa. Tem muito mais coisa. E o É. quinto é viver com propósito.
a gente precisa. Eu lembrei de um autor que é o Viktor Frankl, que ele fala que a gente precisa ter sentido para a vida, né? Um pouco parecido. A gente precisa ter um propósito. Onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, minhas metas, o que eu vou fazer, que tipo de mulher eu quero ser, que tipo de homem eu quero ser. E a gente tem que tomar muito cuidado com viver com propósito, porque assim a gente pode trocar o que é desejo, né, para aquilo que é meta, aquilo que é motivo. Então, é claro, tomar um bom café, ficar de bobeira, assistir Netflix, pegar uma maratona aí de série e assistir, é uma coisa que faz bem, né? É uma coisa que faz bem e a gente precisa ficar de bobeira de vez em quando. Só que a gente não pode ceder sempre a esses desejos. Porque, a não ser que isso seja uma meta da sua vida, aí tudo bem, né? Ok, ninguém vai. E tá bom. Pois é, mas se for um propósito da pessoa, uma meta, ok, tá tudo certo, né? Mas, por exemplo, vou me usar aqui, né, para exemplificar. Eu sou uma apreciadora de comida, eu gosto muito de comer, né? Comida para mim é afeto. Então, eu até acho que eu sou crítica de culinária, mas não sou nada. Então, se eu for comer tudo o que eu quero, eu perco o meu objetivo, que é ficar saudável, né? Então, eu preciso saber, assim, os meus desejos de comer todo dia um bombom, um doce, um brigadeiro, e minha meta, né, de estar saudável, que é viver com propósito. Um dos propósitos da minha vida é esse, né? Eu lembrei na faculdade, o pessoal falou assim: você vai ali conversar com a Shelly, se ela tiver com fome, você não vai, não. Porque realmente Cuidado. Você sabia é disso? complicado. Essa eu não sabia, não. Não Corri vários riscos, então. correu. Se você for buscar orientação com ela, na hora que ela tá com fome, ela não vai ter paciência, Ah, e realmente, isso é bem real, né? É uma necessidade fisiológica minha que eu ainda preciso controlar melhor. Ei, por isso Então, eu mesmo tomei um leitinho ali antes, viu? Porque eu também com fome, minha filha. eu não tenho dá isso de manhã, porque eu Já sinto essa uma pessoa fome de aqui, manhã ó, tem que estar direto insuportável. pegando no pé para comer, porque ela não gosta de comer. Ela esquece de olha comer. só, Só de Meu manhã, Deus. só de manhã eu tenho que comer meu cuscuzinho. olha só. Agora, gente, eu acho que minha mãe tá aí na live. Agora que minha mãe aprendeu a Ah, cozinhar mesmo, né? Eita! Tá ótimo, tá maravilhoso. Ela vai me qual o matar nome depois. dela? Querida. Como é o nome da sua mãe aí, Angélica? É Dilma. Ela tava Olha, por viu? aí, mandando Dona Dilma. beijinho e tal. Eles É mesmo a aí a G. cena, e nós estamos um pouco longinho, e Vixe, ela nem. Maria, tá contando meu segredo aqui que eu roubava a madeira do meu irmão. Mãe, fica Meu quieta. Deus, então faz tempo, né? Ainda bem que é um segredo antigo, amiga, porque senão. Não faz tempo essa questão. Para você ver o nível que eu luto entre o desejo e o meu propósito, né, de vida. Tem que ter muito propósito, né? Eu tô faltando um pouco pro propósito, porque o negócio Tá. tá desandando, viu? Não, você tem vários, A Paulo. Sabrina, psicóloga aí, depois vai vir falar aqui com a gente também sobre um negócio aí, que ela é especialista agora em alimento, viu? Olha só, Sabrina, A gente vai conversar sobre isso. tô precisando de uma consultoria, viu? Mulher Juan tá comentando na sua live, Eu Bárbara. falo que também quando fica com fome, também fica Ah, com é, raiva. Juan é. Real. Olha só. Então, amiga, Também ó. te amo, mãe. Ô, gente, que Viu? linda! Obrigada, viu, por participar com a nossa live. E o Ó, sexto, gente, é a integridade pessoal. Eles se parecem um pouco, né? Assim, qual é a minha verdade? Às vezes a gente se deixa influenciar pela opinião do outro, pelo valor, pela crença. Aquilo que a gente tinha como verdade pra gente acaba se tornando algo duvidoso e que às vezes é bom a gente desconstruir. Mas às vezes você deixa um valor seu que é uma parte da sua identidade e você perde, né? Então, se você deixa esse valor e se sente mal, isso deve ser refletido, né? É claro que eu não vou entrar aqui nas discussões de minoria, porque isso traz outra complexidade. Mas Sim, construir desconto é importante, mas a gente tem que ter integridade pessoal,
né? Se eu tenho um valor religioso, se eu tenho um valor familiar, né? Isso é importante, a gente não se perder, né? Não deixar de... Eu acho também que isso tem acontecido muito, Tem, muito ultimamente. Essa tem. confusão entre até que ponto sou eu e até que ponto é o que o outro quer que eu seja. Uhum, uhum. Entre adolescentes, então, isso é muito maior, né? E entre adultos tem ficado com um nível que é absurdo, né? Que é o momento que a gente fala, tua maturidade, gente, mas acontece, né? Verdade. E Manter os o, valores, né? será que eu pulei algum? Acho que fechou, né? Não, não. Ó, foi Não reflexão, sei. reflexão do autoconhecimento, aceitação, responsabilidade, assertividade, viver com propósito, integridade pessoal. Olha, É bastante coisa. eu sou uma Sabe ótima aquela. aluna, pô. Ó, é mesmo, eu tô gostando. Acho que eu vou recrutar a Rose. Porque Mas aulas é particulares. espelho, né? Porque a filha também não ficava para trás, não. É espelho. Então, amiga, então, olha. E uma das coisas também, agora já falando sobre o amor, alguém pediu, né, para que você conversasse um pouquinho sobre as linguagens do amor. Já saiu um É. pouco da autoestima, né? Tem Uhum, sido um tema que tem sido bem comentado, né? Eu vejo aí nas redes sim. sociais. Mas ainda não Uhum. consegui compreender bem realmente, que é uma fonte É. estável. Uhum. Ok, vamos. Só retorno rapidão, não vou demorar muito. Sim, para A fechar. integridade pessoal tem a ver com também não quero, não posso, sabe? Do não, que a gente precisa exercitar muito na nossa cultura. Isso. Sim. Então, linguagens do amor. Eu tenho um livro que eu ganhei de um querido que chama Cinco Linguagens do Amor, né? E é claro, eu acredito que exista mais. Claro que deve existir mais autores que escrevem sobre isso. E como as pessoas exercitam o amor, né? Tirando aquele que é um amor patológico, que é doentio, que entra violência. Eu acho que todas as outras formas de demonstrar amor, ela é válida. O problema é quando uma pessoa que tem um tipo de linguagem encontra com uma que tem uma linguagem totalmente diferente, né? Então, vamos imaginar aqui, mãe e filha. Vamos dizer que a Bárbara, ela valoriza a palavra de afirmação como amor, que é o te amo, os elogios. E a Rose sabe demonstrar amor, porque ela aprendeu lá com os pais dela, que é o do serviço. Eu faço coisas. Então, ao eu fazer uma comida, ao fazer um chazinho, ao arrumar o quarto, eu estou demonstrando que eu amo essa pessoa. Aí, se a filha não reconhece essa linguagem de amor na mãe e a mãe não reconhece essa linguagem de amor na filha, elas vão ter problema de relacionamento. Porque enquanto a filha fica, minha mãe nunca fala que me ama, né? Sim. Porque é a palavra de afirmação. E a Rose pode dizer assim: nossa, ela é tão ingrata, eu faço tudo por ela e ela nunca demonstrou carinho, afeto e amor. Então, essas linguagens geralmente elas trazem algumas complicações nas relações entre as famílias, né? Nós temos outra linguagem de amor que é o tempo de qualidade. Então, vou colocar aqui de forma fictícia, né? Porque eu não quero trazer nenhum caso. Mas vamos imaginar que eu estou atendendo na clínica e aí é um casal. Aí a esposa fala: mas ele nunca está comigo, ele nunca fica comigo, ele sempre está ocupado. E ele diz: como não? Eu fico em casa o tempo todo, trabalhando home office agora, eu tô o tempo todo em casa, como eu não fico com você? Mas tempo de qualidade é você estar para a pessoa, é de você ouvir a pessoa, é de você olhar para a pessoa, é de você ter um contato em que você não divida a sua atenção, por exemplo, com o celular, com a televisão. É um momento de diálogo, né, aberto, uma conversação gostosa. Então, tempo de qualidade também é uma forma, né, de comunicação sobre o amor. É uma linguagem do amor. E nós temos o toque físico, que tem pessoas que gostam de abraçar, beijar. É aquela que a gente fala assim, é o chicletinho, né? Que toda hora gosta de um toque, de uma massagem, que pega no cabelo, que faz cafuné. Eu gosto dessa linguagem. Eu sou. Eu sou. Aí, né?
Então, o livro ele é bem bacana porque ele tem uma versão que são exercícios para o casal e para a família fazer, e cada um identificar qual é a sua linguagem, né, de amor. E Legal. para você também reconhecer no outro qual é essa linguagem. Tem Então, mais é bem compreensão, né? importante. Uhum, uhum. Então, assim, se alguém perguntasse aí, mas eu posso ter mais de uma linguagem de amor? Pode, você pode ter o toque físico com a palavra de afirmação, né? Ou você pode ser muito prestativa, que é a linguagem do serviço, e gostar de falar, ou gostar de tocar, enfim. Eu estava esquecendo de uma, tem a do presente. Ó, a Presente. Rose está se identificando. É. Quando lava os pratos pra mim, quando eu chego em casa, que o Felipe lavou a louça, amiga, você não tá entendendo o nível da felicidade. Olha aí, Coração. viu? Fica a dica, né, Rose? Fica a dica, Felipe, não sei se ele tá ouvindo, mas depois vai ver. Tava esquecendo a do presente, que tem gente que gosta de dar ou de receber presente e se sente amada, né? Então, se eu compro presente, dou para a Bárbara, isso para ela, nossa, aquela pessoa realmente me ama, gosta de mim, né? Nem que Viu? seja Mas uma que coisa é- não necessariamente relacionada a valor financeiro. Você tem ideia de que eu Não. tenho várias pedras em casa Aham. de pessoas diferentes, que às vezes a pessoa Pedras. vem Olha numa só. brincadeira em alguma coisa, aí me dá, ó, que linda essa pedra, aí eu guardo a pedra e lembro da pessoa. Olha que legal. Olha só. É meio pinguim, né? O amor de pinguim é isso. Ele escolhe a melhor pedra Não para tão dar. perto, porém. É, para dar. Então, são essas, assim, né? E As dá para linguagens que eu desenvolver também, não é, Angela? Dá sim, para desenvolver, né, um outro dá, tipo de dá. linguagem que talvez você não seja muito boa, né? Porque assim, voltando de novo, né, à minha velhice, aí eu me Oxi, lembro, super nova. aí eu me lembro do meu pai, né? Porque assim, na época que eu era criança, meu pai ele não falava com facilidade, eu te amo, meu filho, né? Eu gosto de você, né? Os pais de antigamente não tinham essa linguagem assim, né? É que nem você diz, Uhum, era a linguagem mais do serviço, né? Era a linguagem de passar a mão assim no cabelo, a gente já ficava tudo feliz. Então, assim, mas uhum, com o tempo, e a gente vai aprendendo, isso é muito importante a gente aprender isso, e é por isso mesmo que a gente convidou você aqui, que é para poder ensinar, né? Para quem não sabe, uhum, praticar e melhorar os relacionamentos, uhum, né? uhum, Porque aí o que aconteceu? Meu pai, hoje ele é falecido, né? Porém, assim, meu pai, com o passar do tempo, ele aprendeu toda essa linguagem. Então, ele já falava, oh, eu te amo, ai, parabéns, ficou tão bom. Com os netos já era outra coisa, entendeu? Então, isso daí é muito legal, né? Porque, assim, isso uhum. mostra que a pessoa, quando ela tem acesso ao conhecimento, e quando você também diz, né? Você fala, ah, pai, eu Sim. gosto tanto quando o senhor fala que me ama, né? Eu fico tão feliz. Então, assim, né? O outro não tem bola de cristal, né, para saber o que a gente deseja. Então, a gente tem que facilitar isso também, né? É, É sim, a gente pode desenvolver. Ah, talvez a palavra de afirmação para as pessoas, né, os nossos antepassados, avô, pai, mãe, é, era essa questão da vergonha de dizer, porque isso. a vida ela seguia uma estrutura muito mais simples, vamos dizer assim, né? Claro que eu estou reduzindo, mas era eu não te deixo faltar nada, eu te alimento, você tem um teto, então você é amado. É, E aí nós começamos a observar que falar de afeto e mostrar afeto também era importante. Então hoje a gente complementa com essas necessidades básicas com o afeto. Então a pessoa às vezes tinha vergonha, e a gente trabalha muito numa história assim, deixa vergonha, né, de falar eu te amo. Porque é importante em algum momento. Já teve momentos de eu ter que estimular o toque, né? Porque a família não sabia se tocar, a mãe não sabia abraçar o filho. É estranho a gente falar, né? Mas acontece. Porque a gente aprende isso, né? Assim como a autoestima, a gente vai aprendendo com as gerações. Como as mulheres da minha família lidavam com a autoestima. Como as mulheres da minha família lidavam com o amor. Então, essa parte da nossa história, ela também diz um pouco, né? A gente não pode anular o passado. A gente vive com isso. ele.
mas seguindo em frente. Verdade. É bem interessante isso, né? Porque, assim, quando eu lembro da avó de Bárbara, né, a minha sogra, ela não era muito também de toque, já era também diferente, né? Ela era de pouco Uhum. toque. Mas com o tempo, devido a ela receber tanto carinho, né, dos netos, e aí ela passou a gostar. A gente percebia que ela gostava, ela parou de empurrar a mão, Uhum. Olha né? só. Parou de Uhum. empurrar a mão. Isso é Uhum. interessante. E É vocês tão. aí que estão assistindo a live, o que é que vocês estão achando? Gostariam de fazer alguma pergunta? Pode É hora. fazer, pode fazer. Teve Ótimo. uma pergunta, né, que eu acho que é para a questão do amor, que foi: podemos amar duas pessoas ao mesmo E tempo? Amor teve sim. romântico, né? Teve sim. O amor romântico, né? É possível sim, né? Só não sei como isso vai ser no dia a dia, porque a nossa sociedade ainda tem muito preconceito, né? Do poliamor, por exemplo. As pessoas poliamorosas, elas conseguem amar. A gente, na verdade, consegue amar várias pessoas de diversa forma, né? Então, é Isso. possível, sim. Não tem nada de errado com isso. E é claro que tem que ser autorizado pelas duas pessoas que você ama isso, né? Se É. você quiser exercitar a sexualidade com as duas pessoas. Então, vamos dizer assim, é um padrão de relacionamento muito novo. Algumas pessoas já exercem, já sabem lidar com isso, e outras querem, mas não sabem lidar com ciúmes, não sabem lidar com aquilo que pode parecer rejeição, ou a preferência, você tem preferência por ele, por ela, né? Então, isso é complicado. Mas é possível a gente matar mais de duas, né? É possível, sim. Só como vai ser no dia a dia, é isso que a gente precisa ver, né? Se Exato. fizer bem para ambos, ok. Agora, Talvez se vai um ser mais sofrer, difícil, né, amiga? Talvez vai é. ser mais difícil estabelecer, né, as regrinhas, né? A É, gente, tem, na verdade tá modinha, né? Na internet, o que mais se vê agora, no TikTok, então, o trisal é o show de bola agora. pois é. Aí a gente volta na questão da autoestima, assim, a integridade pessoal. Isso é minha verdade? Ok. Agora, se eu estou fazendo isso por modinha, aí já é mais complexo, né? É isso. Mas eu vou assustar a Rose agora. Há teorias, Rose, que diz que a gente não é monogâmico. Há teorias que diz que a gente é poliamorosos mesmo, né? Que a gente tá aí para se comportar afetivamente com liberdade, na condição biológica. Agora, na condição social, a gente sabe que nós nascemos e somos criadas numa sociedade monogâmica, em que existe um casamento e que agora que as pessoas estão vivendo trisal, poliamor, enfim, né? É verdade. Não, e nem me assusta, amiga. É porque, E assim, acontecia lá para trás, só que ninguém comentava, né? Uhum. É melhor nós nem falar dos meus ancestrais. e daí a gente tem que começar a se aprofundar mesmo, né, nesses conhecimentos para a gente entender o outro, né? Uhum. E até nós Uhum. mesmos. É verdade. Olha, Angélica, eu gostei muito desse assunto de autoestima, né? E de como um todo do amor e tudo. E uma das coisas que me preocupa, que você até falou aí na live, a gente falou muito sobre rede social, falamos sobre pessoas que trabalham com a internet, né? E que às vezes a Uhum. gente que trabalha na internet é muito fácil a gente se perder. De repente eu sou a Rose moda íntima e eu esqueço da Rosineia, né? Entendeu? E daí Uhum. fica bem difícil. Daí eu posso começar a esquecer meus valores, como você falou, né? E a gente percebe que quando as pessoas elas se deixam envolver demais no personagem, né? Porque Rose Moda Íntima é o meu personagem, né? Uhum. Mas Uhum. essa não sou quem eu sou de No dia a verdade no meu dia. dia a dia. Você já me conhece como Rose, tudo bem, Uhum. mas você sabe que é diferente da personagem, né? De vendas, né? Você sabe Assim. diferenciar. Então, assim, o que é que eu percebo? Eu percebo que a crítica na internet, com respeito a essas pessoas que trabalham, que estão envolvidas diretamente na internet, está afetando muito, muito as meninas, né? As meninas trabalham com a imagem, elas são modelos, né? E aí, às vezes, elas não podem falar nada errado, elas não podem estar com nada fora do lugar, né? Se tiver uma gordurinha a mais,
aí, ela tá gorda, né? E aí a pessoa já fica se preocupando, e aí isso causa um mal horroroso na mente da pessoa. E assim, eu tô falando a nível até local, eu nem tô falando, sabe, a nível nacional, eu tô falando a nível local, porque eu lido com essas Uhum, meninas o tempo todo, né? E a gente também é uhum. muito exposto na internet. Então, assim, o que você poderia falar para a pessoa que, por exemplo, que deixa isso afetar, né? Essa autoestima da pessoa. É, é. É o cyberbullying agora, né? Modernizou. Modernizou. Então, se é uma profissão, né? Se a pessoa se propôs a trabalhar como digital influencer ou como blogueira, enfim, ela tem que perceber que ela vai estar sujeita a julgamentos, né? Sim. Então, é filtrar realmente, assim, qual é o meu valor e qual a opinião que conta, né? Então, tem opiniões na vida da gente que elas são muito importantes. Do pai, da mãe, do esposo, da esposa, de um irmão, de um tio próximo, que geralmente te dá essas opiniões ou faz algum julgamento que às vezes até machuca, mas É, que você, né, para e fala assim, são pessoas que se importam comigo, então eu vou ver o que serve para mim. Lembrei da Brena aqui agora, né, que ela fez uma ela postagem tá esse aí, dia. ela tá aí conosco. Ela tá aí, né? Eu acho que a Brena é ótima para falar dessas coisas, assim. Ela é. E ela fez uma postagem muito interessante, né? E trouxe uma reflexão, assim, né? O que fazer durante as crises? Não faça nada, né? Por que que a gente tem que Isso. ficar se afirmando para o outro, né? É isso. Se você olhou para a foto, achou linda, maravilhosa, por que que a opinião de alguém de não sei das quantas, que pode até ter um fake, tá ali, Isso. tá te afetando, né? Então a gente precisa mesmo filtrar isso. A opinião que me importa é qual? Qual que é a opinião que me importa? Escrevi errado, vai lá, edita, escreve certo e agradeça a pessoa, muito obrigada, né? Vamos colocar a gente num pilar vamos dizer assim, de autoconhecimento e de autoafirmação diferente, né? Então, eu fico muito grata quando eu escrevo uma palavra errada e alguém vai lá e fala assim, não, Michelle, olha lá, não sei o quê. Ou então mesmo publica, eu vou lá, edito É e verdade. agradeço, Eu né? também agradeço. E assim, a nossa imagem ou aquilo que a gente escolhe mostrar não vai agradar todo mundo. A gente tem que ter ciência disso. É fato. Você não vai ser ovacionada, querida e amado ou amada por todo mundo. Isso é uma realidade da vida, né? Que tem a ver com autorresponsabilidade. Eu sei Isso. disso, escolhi isso e eu vou, né? Não gostei do comentário daquela pessoa, bloqueia, né? Não precisa viver próximo daquela pessoa. Eu não posso, assim, aí tem outra questão, né? O cancelamento. O cancelamento por cancelamento, porque eu só não gostei da opinião daquela pessoa, é outra coisa. Mas assim como na vida, né, presencial, eu não quero viver com gente que me machuca, por que que na vida virtual eu preciso ter um seguidor ou alguém na minha página que não me ajuda, não colabora, né? Então, nós temos filtros aqui digitais que colocam lá cancelar a palavra, né, ofensivas. Sim. Então, é isso, é a gente filtrar e encarar, né? Cuidado, né? E em alguns casos, Sim, procurar mesmo ajuda profissional, né? Se você sim, o está lidando autoconhecimento. constantemente com isso. O autoconhecimento. É igual que eu não assisto BBB, mas às vezes eu vejo as notícias no Instagram. Então, eu vi que muitos deles procuraram terapia para poder já se Entrar, né? autoconhecerem para lidar com os julgamentos. Então, Verdade. isso, né, é fantástico, assim, busquem Sim, mesmo terapia, né, se você quer ir lá, falar da pessoa, xingar, e aí você vai descobrir por que que aquilo está te incomodando. Por que você está dando tanto valor àquele comentário? Por sim, que que o outro tem tanto poder sobre aquilo que você está fazendo? Quem deveria ser o poderoso ou a poderosa naquilo que você está fazendo é você, né? Então não dê tanto poder ao outro, né? Diminua, diga obrigado, ok, cancela, bloqueia, não precisa viver com essa pessoa e pronto, né?
e viva com aquilo que te faz bem. Ótimo. Maravilha. Ai, que dica boa, Um amiga. beijo aqui da nossa querida professora Emília Cabral. Olha, Olha, maravilhosa. Um beijo para essas psis ela, poderosas, ó, vindo dela. uhum, não é? Estamos podendo. Olha só, temos mais uma pergunta aqui. Como saber identificar se o relacionamento está sendo fundamentado pelo amor e não por uma dependência emocional? Professora, Anchele maravilhosa, PS. Da Alessandra. Obrigada, Alessandra. Uhum. Muita gente Essa é uma participando, pergunta. viu? Obrigada, gente. Uhum. Essa é uma pergunta bem complexa. Não poderia vir de outra pessoa, né, Alessandra? Ah, cada caso vai trazer um indício disso, né? Mas geralmente a gente vai perceber assim, dentro da condição das emoções e da nossa vida diária, se eu tenho uma dependência. Então, eu consigo viver sem isso, eu consigo lidar. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô namorando, meu namorado, sei lá, vai fazer uma atividade X, eu fico o tempo todo tentando stalkear, vendo o que que ele tá fazendo. ah, não sei o que fazer, eu não tenho uma atividade para mim naquele momento. Então, esses já são alertas, né? Já estão ali te alertando. Por que que eu preciso? As pessoas têm individualidade. Então, a gente se forma em um elo, né, do casal, o tu e o eu, para formar o nós, mas nós precisamos de individualidade também. Então, se eu vou tomar um café com minhas amigas e meu esposo fica o tempo todo, onde você tá? O que que você tá fazendo? Já acabou aí? Aí tá bom? E se você chegar e falar, aí tá, aqui tá bom, aqui tava ótimo. Mas é assim, né? Comigo não é tão bom assim, mas com as esses discursos tóxicos que não te ajudam e a frase, né, mais famosa de todas, assim, eu não consigo viver sem aquela pessoa. Sim. Isso é complexo. Isso pode até parecer legal, romântico, mas isso é uma questão para a gente pensar, né? Você não consegue viver sem você, sem sua vida, aí você morre, ponto, né? É. Mas sem o outro, né? Quantas pessoas não perderam um familiar aí durante a pandemia e estão tentando se erguer e seguir sua vida? Então, por que que num relacionamento amoroso, se a pessoa terminar, você não vai existir, você não é mais nada? É claro que sentir a dor de um rompimento é natural, né? É a segunda maior dor depois da morte. Mas a partir do momento que eu não me vejo sem aquela pessoa, ou alguém, ou algo, aí já são luzinhas acendendo para a gente tomar cuidado, né? Muito Pois bacana. então, e aí pular fora, né? Talvez até é É, complicado, é complicado, né, amiga? Então, vamos ver aqui se o pessoal ainda tem aí alguma pergunta. Por enquanto, não. Essa foi a última pergunta, né? Olha, amiga, nós já estamos com quase uma hora aí de live, viu? sério. Porque nós conversamos mesmo muito, né? Graças a Deus. Queria ficar mais. A gente queria ficar aqui com você a noite inteira, não é não, amiguinha? Eu também fico, eu sou dessas. Mas, ó, a gente sabe que tem muito assunto para a gente abordar em outro encontro, né? A Brenda, por exemplo, a gente já fez uma live aqui com ela, foi muito legal, e aí a gente já está marcando outra, né? Nessa série vai ter sim a participação dela. E também você, esse nosso projeto não é um projeto que vai acabar esse mês, com fé em Deus, é um projeto para o ano inteiro. A gente vai estar fazendo lives todas as terças-feiras com mulheres incríveis que com certeza vão estar dando algum tipo de conhecimento, seja jurídico, conhecimento de saúde, né? A gente já tem fisioterapeutas, enfermeiras, já tudo combinado, né? Mais umas psicólogas aí também. Para quem não sabe, né? Eu sou técnica em enfermagem, eu sou da área de saúde e aí a Bárbara é psicóloga, então a gente acaba se envolvendo muito com as nossas amigas da área de saúde, a gente conhece muita gente, né? A maioria do nosso público, o nosso nicho é um nicho da área de saúde, por isso que a gente também se preocupa muito, né, com essa área de saúde.
E apesar de eu não ser psicóloga, eu já sou uma mulher mais experiente, né? E a minha experiência de vida faz com que eu fico preocupada quando eu vejo minhas Uhum. amiguinhas que ainda são inexperientes, sofrendo, às vezes por um comentário negativo, né? Às vezes por uma maldade, e assim, coisas assim, né? Outra chega gravidinha, acabou de engravidar, não sabe de nada de gestação, aí você acaba dando uma orientação, alguma coisa. Então, assim, eu me preocupo. Só que eu não entendo muita coisa de nada, então eu convido essas amigas, né, que entendem do assunto para poder me ajudar, né, a ajudar essas mulheres, né? Aí Uhum. tem Uhum. nossas amigas contadoras também, e assim vamos, né? É muita Ótimo, coisa. maravilhoso. A gente tem muita coisa para aprender aí umas com as outras, né? Eu Por acho essa exemplo, iniciativa maravilhosa, né? Fala sobre o nosso cuidado com as mulheres, a sororidade que a gente tem que ter, né? Do cuidado isso, mesmo com o outro. Aí eu fiquei exatamente. pensando aqui, o espaço rosa é um espaço de intimidade real, né? Não é? Da intimidade em relação à sexualidade, né? A vida Da vida, né? íntima, a vida emocional. Então é bem Não, legal isso. Eu isso. quero parabenizar vocês, né, pela iniciativa. Eu admiro bastante esse cuidado, esse carinho, então vocês estão de parabéns. Ô, meu amor, muito obrigada, viu? Obrigada a você, a todas as nossas amigas também que estiveram presentes aqui na nossa live. Obrigada a sua mãe, te criou Aos bem, amigos você é também. maravilhosa. Ah, A minha obrigada, mãe, amor. a minha mãe hoje de manhã ela falou: como é que eu faço para eu assistir? Ela está em Brasília. E aí eu falei Ela bem tem assim, Instagram. pede. Ela não tem Instagram, né? Ela não sabe usar o Instagram ainda. Aí eu falei, pede um dos meninos aí para botar no Instagram para a senhora ver. Mas eu não sei se eles conseguiram, né? Mas assim, Tomara que sim. eu fui criada por uma mulher muito especial, muito guerreira também, assim como você que eu estou percebendo, e que me Uhum. passou que me passou muito conhecimento e muita força, né? E para que eu pudesse ser a mulher que eu sou hoje, né? E eu acho que a gente precisa incentivar isso, né? As mulheres a serem esse tipo de mulher e assim eles poderem formar uma geração boa também, que queira ajudar os outros, que queira ser mulher fortes, né? Que queiram ser mulheres que podem fazer alguma diferença na vida de outras pessoas também. Sim, claro. Meu raio de E sol. aí, você quer A Dilma finalizar de alguma Brito, Dilma Brito, forma? obrigada, querida. Obrigada. Dilma Brito aí dando Depois os das mamadeiras, nada mais me afeta, gente. ela, né? É a mãe dela, é a mãe dela, dona Dilma. Pois então, pois é, minha querida, muito obrigada. E lembrando que nós vamos estar deixando essa live aí salva, viu? Sim. Vamos estar deixando salvo para que as pessoas possam apreciar, né? Quem não compartilhar, quem não assistiu, assiste, né? E quem assistiu ficou com alguma dúvida, pode assistir novamente. Manda uma Ótimo. mensagem lá no direct, marca alguma coisa com a Anstelle. Segue a mulher aí, viu? Ó, lá no Instagram dela já tem um monte de coisa legal. Os posts dela são excelentes. Ah, que bom. Obrigada, Rose. Ou se percebeu que precisa ir se aprofundar em algo, né? Com certeza. Meu amor, muito obrigada, viu? Deus abençoe você, sua família, todo mundo, viu? Pessoal, muito obrigada para vocês também, tá? E até terça-feira, viu? Vai ter muita convidada especial. A gente vai estar soltando aí para vocês logo, logo quem vai ser nossa convidada especial da próxima terça. Valeu? Ótimo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite.